Muito boa noite, bem-vindos a mais um espaço de rubricas aqui na tua Rádio Inquieto, o teu projeto digital de Cidade Berço. Voltamos ao nosso estúdio com este painel magnífico com camisolas representativas dos clubes vimaranenses. Hoje iniciamos esta nova rúbrica do pontapé de saída Hora Moreirense. Decidimos hoje trazer à conversa o meu comentador habitual, Júlio Miguel Silva. Vamos introduzir também nas próximas semanas aquilo que já outrora também fizemos, que é convidar ex-jogadores do Moreirense para nos ajudar também a debater aquilo que é a semana desportiva do Moreirense, nomeadamente o último jogo, que este não correu bem, mas já lá vamos, e também debater aquilo que será o próximo jogo do Moreirense. Também com esses jogadores, ou esses ex-jogadores, vamos brincar um bocadinho com aquele típico quiz moreirense, saber se eles estão bem atentos à história do Moreirense e os seus conhecimentos do Clube de Moreira de Cónegos são também eles aprofundados. Mas isso fica para a próxima semana. Nesta semana, como iniciamos esta nova rúbrica, esta Hora Moreirense, aqui no pontapé de saída na Rádio Inquieta, nada melhor que o meu comentador Júlio Miguel Silva, a quem aproveito para cumprimentar. Muito boa noite, bem-vindo a este novíssimo espaço, um espaço muito bonito. Tens atrás de ti também duas camisolas do Moreirense, duas camisolas também ela muito bonitas, da época transata, portanto estou à espera da camisola desta temporada, portanto aqui uma brincadeira e uma brincadeira à parte, mas vamos falar de assuntos sérios. E são muito sérios, até porque ninguém estaria à espera, se o adversário era difícil, até pela posição que ocupava também na tabela classificativa, porque estava em lugares de descida, lugares esses que o Moreirense não ocupa agora diretamente, mas pode ocupar indiretamente, até porque aquela antepenúltima posição não desce diretamente de divisão, mas terá que fazer o mini play-off, e portanto são lugares que o Moreirense quer sair rapidamente da posição em que ocupa, mas trocou com o Famalicão, que estava nessa mesma posição antes do início desta jornada. Mas aquilo que ninguém estava à espera é do resultado, Júlio. 5-0, uma goleada, eu diria, à moda antiga, que já não se usa muito no futebol moderno, mas que acabou por acontecer. Uma segunda parte, e já lá vamos também falar mais pormenorizadamente daquilo que foi o jogo em si, mas uma segunda parte em que o Moreirense até conseguiu equilibrar mais as contas, mas eu diria que foram 20 minutos completamente terríveis. Desde o minuto 25 até o minuto 45, o Moreirense sofre 4 golos sem resposta, e eu diria que não pode ser justo perante aquilo que foi também o caudal ofensivo do Famalicão, que não foi assim tanto, mas em termos de eficácia, essa foi terrível para o Moreirense, que sendo depois vergado com esta goleada histórica. Ninguém estaria à espera deste resultado, Júlio. Boa noite, Filipe. Boa noite também aos nossos ouvintes. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns por este projeto. A ti, como a equipa que te acompanha, mas em especial a ti que foste tu que o foste desenhando ao longo de meses, na tua cabeça, fomos tendo imensas conversas e tal como tu foste projetando, ele está aqui, real, num espaço bastante acolhedor, um espaço que vê-se que é de todos, que é para todos. Exatamente. E tenho a certeza que muitas coisas boas virão e que será certamente muito bom para o Conselho a nível do desporto. Como adepto do Moreirense, também deixa-me dizer-te que fico contente que o Moreirense tenha aqui este espaço, que não tem em mais lado nenhum. Espero que, além de mim, outros adeptos, outros jogadores, jogadores atuais, jogadores, ex-jogadores, treinadores, dirigentes, todos possam passar por aqui mais pessoas, e fica esse compromisso da nossa parte. Que cada um possa trazer um bocadinho mais de Moreirense, cada um à sua maneira, pelas ligações que terão tido. Esse é o meu desejo e tenho a certeza que contigo e que a ideia do projeto é essa. Portanto, como Moreirense, também agradecer-te por dares este espaço e este contributo para a história do Moreirense, para o nome do Moreirense. Exatamente. Relativamente à pergunta, relativamente ao jogo com o Famalicão, e estando nós a iniciar esta rubrica, se calhar fazíamos isto sem retroativos. Começávamos daqui para a frente e esquecíamos o que está para no próximo jogo. Começámos o que está para trás, esquecíamos. É verdade que era um jogo complicado, porque o Famalicão, eu acho que é geral, qualquer pessoa que mais atenta acha que o Famalicão não estava na posição onde vai terminar. Também tem uma equipa acima do lugar onde está, que será uma questão de tempo.
mas também nenhum de nós achava que o Famalicão ia ganhar por 5-0 ao Moreirense. O jogo até não começou mal para o Moreirense começou tão bem, ou até melhor que o Famalicão. Teve 2 boas oportunidades, uma das quais até na trave, e momentos a seguir, depois de ter levado esse lance à trave, comete um penalti e vê-se a perder 1-0 minutos a seguir. É óbvio que o 1-0 com um adversário direto, a equipa não pode achar que o jogo está perdido e ficar sem moral ou deixar de lutar. 1-0 é um jogo perfeitamente ao alcance. Mas em poucos minutos a equipa desnorteou-se um pouco e tudo aconteceu bem ao Famalicão. Eu acho que o Famalicão também aproveitou bem o que estava a ser do lado do Moreirense, do lado esquerdo da defesa. A equipa não estava a encontrar-se muito bem, não estava a conseguir entender-se muito bem, e quando o conseguiu, já tinha passado meia hora e já estava a perder 3-0. Ainda para mais, a chegar ao intervalo, sofre o quarto, e então aí, se a esperança com 3 já era pouca, mesmo que pensemos naquele jogo de há 2 anos, exatamente, em que o Moreirense perdia por 3-0 e acabou por empatar e teve até perto de ganhar, se ainda podíamos alimentar essa esperança, a verdade é que o quarto golo, mesmo a chegar ao intervalo, deitou tudo por água abaixo. Mas penso que foi por aí, o Moreirense até entrou bem, sofreu ali 15 minutos em que simplesmente, quase sem resposta, a equipa parecia impotente perante o Famalicão e quase todos os lances do mesmo lado. Houve ali algum momento que não ficou bem acertado e o Famalicão, inteligente e bem, conseguiu aproveitar isso da melhor maneira. Também quase todos os lances nessa altura deram golo por esse lado e na segunda parte... E aqui um endiabrado ao João Carlos Teixeira, que fez um excelente jogador, um excelente reforço, todos sabemos disso. E na segunda parte acredito que o jogo ficou mais equilibrado porque o Famalicão também não precisava de estar ali, penso eu, a massacrar, digamos assim. O Moreirense também fez um jogo mais normal, digamos, sem pressionar tanto, e acabou o Moreirense também por igualar, mas a segunda parte acaba por não ter muita história, quer para um clube, quer para o outro. Nada mais do que esperar que o jogo terminasse, porque vimos que não ia mudar nada, exatamente. Olhamos para os reforços de uma e também de outra equipa. Claro que não podemos fazer a avaliação apenas num jogo, mas o que é certo é que num jogo foi determinante aquilo que foram os reforços da equipa do Famalicão para aquilo que são os reforços do Moreirense. Apesar de terem sido 2 reforços com um nome inigualável no futebol europeu e mundial, nomeadamente o belga Miralas e também Jefferson, que chega com muitos jogos na Turquia e, portanto, com um belíssimo jogador, mas o que é certo é que demoram também a entrar. Se Miralas teve o azar de se lesionar durante a semana, portanto, será reavaliado foi reavaliado no dia de hoje, não sabemos qual a gravidade da lesão e se estará pronto para o jogo do próximo fim de semana com o Futebol Clube do Porto, mas o que é certo é que Jefferson também não consegue ainda entrar na equipa do Moreirense, e isso acaba também por se traduzir neste resultado, depois das saídas no defeso por parte dos jogadores do Moreirense. Olhando também para o eixo central, obviamente que muitos dos ataques passaram também por aquele lado. A ausência de Steven Vitória foi também ela notória, com a Covid-19, e tudo isto somado, parecendo que não, mas o treinador fica também com menos opções para o jogo, não desculpando, obviamente, o resultado, que é um resultado completamente desnivelado, mas são opções de relevo para a equipa de Sá Pinto. Claro, eu até ia um bocadinho mais longe. Eu acredito, na primeira metade do campeonato, nós todos fomos observando que havia ali posições que o Moreirense necessitava de reforçar quando chegasse o mercado. A verdade é que demorou um pouco, ao contrário do que fez o ano passado, e nós fomos elogiando. Portanto, muito cedo, exatamente. Muito cedo e bem, na altura, o Rafael Martins, o Abdoulaye e o David Simão, jogadores que já tinham créditos no nosso campeonato, já sabiam ao que vinham e que encaixaram perfeitamente. Todos eles foram úteis, cada um à sua medida, naquela época. E esta época, com essa necessidade também que a tínhamos, a verdade é que em janeiro perdemos, se calhar, os 2 melhores jogadores, pelo menos à altura, o Filipe Soares e o Abdo Conté. E os 2 reforços que vieram, que ninguém lhes tira qualidade e oxalá que ainda sejam muito úteis daqui até ao fim, a verdade é que, por as questões físicas, estamos a meio de fevereiro, estamos com 22 jogos e o contributo neste momento dos reforços para pontos ou para resultados foi quase nulo. E quando nesta altura a nossa equipa, com as carências que já se evidenciavam, se calhar nesta altura precisávamos já de alguém que já estivesse
nesta altura, a ajudar, como o João Carlos Teixeira fez, por exemplo, mas a vinda que não tiramos a qualidade, mas estão a demorar um pouco e isto vai prejudicando um pouco a equipa, porque o campeonato vai avançando, já vamos com 22 jogos e a equipa se sente, porque continua a precisar e nós precisamos deles o mais rápido possível. Foi bom ver que o Jefferson já entrou ao intervalo, ou seja, provavelmente estará quase pronto a jogar 90 minutos. Quanto ao Miralas, esperemos também que a lesão passe rápido e que esteja aí disponível, porque vêm aí jogos importantes e todos são importantes. Uma lesão muscular às vezes demora sempre um bocadinho mais até depois o jogador encontrar o ritmo perfeito, mas esperemos que em breve possa dar o contributo à equipa, porque qualidade não falta ao belga, que tem mais de 130 internacionalizações pela seleção belga e não é qualquer um que entra naquela seleção cheia de estrelas. Sem dúvida. Vamos falar dos adeptos, porque foi se não mesmo a melhor deslocação da época para os adeptos do Moreirense. Obviamente foi levada a cabo uma participação muito grande e levada a cabo uma organização também na recolha de autocarros, na recolha também dos ingressos a um preço, eu diria, eu não quero utilizar a palavra simbólico, porque parece-me que deveria ser o preço justo para o futebol português, até para atrairmos mais público, atrairmos mais pessoas aos estádios, porque os estádios estão efetivamente muito vazios ainda no futebol português. Mas foi uma deslocação em massa, com força, em peso, e que depois no final também não se traduziu com muita crítica, porque parece-me que estiveram bem, do meu ponto de vista, os adeptos do Moreirense, porque sabem que têm que remar todos juntos para o mesmo lado, porque se estiverem um para um lado e outros para o outro, as coisas podem se complicar ainda mais. Sim, e parece-me que do ponto de vista da deslocação estiveram bem, do ponto de vista do apoio, mesmo apesar da derrota, eu diria que estiveram muito bem. Concordo perfeitamente. A verdade é que acho que aqui há um bocadinho de Sapinto, porque o Sapinto, desde que chegou no seu discurso, tem um discurso acolhedor, envolvente e apela à massa, fala e depois todos nós reconhecemos raça, querer, ambição e ele transborda isso para os adeptos, faz crer que são os adeptos que são parte integrante do jogo, e então quando vence, como aconteceu com o Vizela ou então com o Belenenses, atribui parte da vitória muito ao apoio dos adeptos e quer sentir esse apoio. O festejo do exatamente, a forma como ele comunica com os adeptos depois dos jogos e acredito que toda esta envolvência também tem um bocadinho de Sapinto. As pessoas sentem isso e o clube bem. Aliás, o Sapinto, penso que terá sido o primeiro treinador numa conferência pós-jogo a pedir à direção que ajude a criar condições para que possam ir mais pessoas. Acho que nunca tinha acontecido até então, e a verdade é que a direção respondeu. Também há mais pessoas neste momento a criarem, a ajudarem nesta logística, e parecendo que não, se não houver, como até aqui, essa logística, muita gente acaba por não ir, mas se houver algumas pessoas a organizarem, a puxarem, a dizerem para o pessoal ir... Porque acho que acaba por ser muito mais fácil para o clube. Exatamente. A compra dos ingressos, o arranjar os próprios autocarros para estas deslocações, do que individualmente os próprios adeptos. Não aconteceria dessa forma, tenho a certeza. Iriam os do costume, o autocarro com a claque e algumas pessoas que já costumam ir no seu carro particular. E ao haver toda esta dinâmica, pessoas envolvidas, isto puxa os adeptos, puxa a vila e os resultados estão à vista. As pessoas aderiram em massa, apoiaram sempre, apesar do resultado, apoiaram no final e o Sapinto reconheceu isso e espero que não tenha sido exceção, mas que seja regra daqui para a frente, porque o campeonato vai exigir isso. Temos ainda algumas deslocações, algumas até perto, como ir a Barcelos, há outras, e o apoio de todos será fundamental, e se o clube continuar com esta dinâmica e as pessoas que ajudaram a criar esta deslocação, se também se mantiverem dessa forma, acredito que pode daqui para a frente haver um apoio maior do que tem havido e acredito que seja fundamental para o Moreirense atingir os objetivos. Até porque já vimos esse apoio e tu já foste e vais vendo os jogos todos do Moreirense em casa. E mesmo, apesar de ter sido uma segunda-feira às 21h15,
Há muito tempo que eu não via tanto apoio nas bancadas do Comendador, como vimos, por exemplo, no jogo com a Belenenses Estado. E, portanto, isso também é importante, as iniciativas levadas a cabo pelo clube, para mobilizar agentes, porque estamos a falar de uma vila que tem apenas 4.900 habitantes. Portanto, Claro. não vamos falar de uma cidade, ou de um concelho, ou de um distrito com muita gente. Não, estamos a falar de uma vila pequena, uma vila com 4.900 habitantes, e, portanto, se o Moreirense consegue colocar, como colocou nesse dia, 1.200 espectadores, estamos a falar em mais de 20% da sua população, portanto, o que é extraordinário para uma vila. Não nos podemos também esquecer desse facto. Claro, e nesse jogo houve a iniciativa da oferta de camisolas, e oxalá que volte a haver, ou outras iniciativas, porque sabemos... Pedir desculpa porque acabaste por não ter direito a uma, não é? É verdade. Espero ter Prendi-te um bocadinho cá fora. Espero ter numa próxima, mas felizmente já tenho outras, mas todas elas são poucas. Não, mas dizer que essas iniciativas são boas, puxam adeptos ao estádio, e mais do que ter as 1.200 pessoas que falaste, o que deixa mais contente é ver que muitas eram crianças àquela hora, que às 11h30, que o jogo começou mais tarde. O jogo começou mais tarde um bocadinho, terminou perto das 11h30, e sair do estádio às 11h30 e ver avós com netos que àquela hora já deviam ter 2 horas de cama num dia normal, e estavam ali contentes porque eles agora no final também foram criando, porque começam a ir mais vezes, começam a ir juntos, e no final esperam pelo final para esperar que os jogadores venham até à sua beira, alguns cumprimentam, dão-lhes as camisolas, ficam com as cartolinas que eles levam, e então tem-se criado um ambiente entre a equipa e entre os adeptos muito bom. E é tão bonita esta mística, porque nós já vemos isto noutros países, em que, nomeadamente na Holanda, em que os jogadores, quando terminam os jogos, vão à bancada cumprimentar os adeptos. E é bonito para as crianças. Aquelas crianças jovens, ficam felizes, que durante o jogo nem estão tão atentas, porque ainda não têm idade sequer para estarem, estão ali a brincar uns com os outros quase, mas mal o jogo termina, eles começam a dirigir-se para baixo para a bancada, para esperar por aquele momento, para dizer que cumprimentaram o jogador X, ou teve perto deste, ou aquele deu a camisola, e acho que isto tudo somado, as deslocações, as iniciativas, estes momentos, tudo isto vai fazer crescer o Moreirense, vai fazer a bancada, vai fazer crescer a vivência moreirense, porque, como dizias e bem, no jogo com o Belenenses, àquela hora, na segunda parte, eu diria que o jogo esteve mais morto, porque o Moreirense estava a jogar contra 10, sim, estava a ganhar 13-1, 4-1, estava tudo controlado. Mas na primeira parte houve emoção, e houve a bancada também ali, a cada decisão. Chega à vantagem, mas depois há um empate, exatamente. E cada decisão, e quando os jogadores do Belenenses demoravam a repor, ou seja, houve ali um bocadinho mais dos adeptos do que até então. Também senti isso, e espero que seja para continuar, porque foi à última Assembleia e foi o Presidente próprio que pediu isso a todos os sócios, que cada um leve mais outro para sócio, que faça daquela bancada a nossa fortaleza, que quer ali só adeptos do Moreirense, mas que para isso precisamos ter ali 2.000 adeptos, só nós. Não precisamos de encher o estádio, porque não vamos criar utopias, realidades, como estavas a dizer, que não existem. Nós precisamos ter os nossos, precisamos que as nossas pessoas vão e que estão ali, que estejam e que apoiam. E foi esse apelo que o Presidente fez, que aquela bancada não precisa estar cheia, mas que tenhamos ali um bom número e todos juntos que apoiemos, que é isso que vai fazer crescer o Moreirense. Claramente. Estamos a falar pouco do jogo, até porque o jogo não teve assim tanta história quanto isso. Nem. E este, como é o primeiro programa, não vamos assim tanto desmistificar aquilo que foi o jogo em Famalicão, que teve pouca história. Mas, recuando aqui um bocadinho atrás, e há algum tempo atrás, vamos olhar para a contratação de Sapinto. Pegaste aqui num ponto que a mim parece muito importante, e até porque eu vou recolhendo informações, acompanho todas as conferências de imprensa do Moreirense e também os jogos, e portanto sei o discurso de Sapinto de trás para a frente e de frente para trás, mas realisticamente, a quando da contratação de Sapinto, achavas que ele era capaz de ter este discurso mobilizador para os adeptos, até pelo seu passado, que não é nada fácil, não é? Porque nós às vezes conhecemos as pessoas e os treinadores e os jogadores por aquilo que vemos, por aquilo que nos mostram, nomeadamente nas televisões, nas rádios, na imprensa. Depois acabamos por ter uma percepção diferente quando conhecemos a pessoa e quando trabalhamos mais de perto com a pessoa e quando a pessoa está no nosso clube. E neste momento está no Moreirense. Acreditavas que Sapinto pudesse, de certa forma, não olhando para o jogo do Famalicão, sim. Mas pudesse envolver toda a gente, não só no clube, mas também na massa associativa, em volta do Moreirense, para que os resultados possam ser uma realidade?
Sinceramente, esta questão da ligação com os adeptos, nem sequer eu pensei tanto, porque era uma questão que estava um pouco esquecida, desde o tempo do Ivo Vieira, que era um treinador também que conseguiu aproximar-se muito, porque também chegava a cada conferência e falava muitas vezes dos adeptos, e também porque os resultados dele ajudaram. A verdade é que desde então não tem havido, porque também têm sido sucessivas as mudanças de treinador, Sim, quase muitas. Dá para criar uma ligação forte. E então, quando da contratação do Sapinto, a principal preocupação era o terceiro, o Moreirense ia à Vizela, estava mal. A principal preocupação que nos passava por a cabeça era simplesmente o que é que ele faria com a equipa, se conseguiria, porque a equipa estava amorfa, vinha daquele jogo em Mafra, completamente humilhada, completamente vergada. Mais um e consegue perder. Fosse o Sapinto, fosse qual fosse, o que pensaríamos naquele momento era se a pessoa que viesse seria capaz de dar um abanão na equipa que os fizesse acordar, porque eles eram melhores do que aquilo que se tinha passado nesses últimos jogos. Claramente. E ao ver Sapinto, a única coisa que eu pensei era nessa questão dos jogos, da tática, e achei que, conhecendo aquilo que nós conhecemos de Sapinto, apenas pela televisão, pelos resultados, de ser um treinador, como já disse, de muita raça, de muito credo, muita entrega, de exigência, achei que era uma pessoa que podia ser certa. Para aquele momento, achei que faria sentido. E a juntar a Castro... A juntar, exatamente, também era aí, que já lá estava e que compõe a equipa técnica, que acho que são dois jogadores que... Dois treinadores, já foram dois jogadores, mas neste momento que impõem respeito, impõem exigência. Acho que a equipa técnica neste momento está muito bem constituída. A juntar a isso, então o Sapinto começou com esta parte com os adeptos logo em Vizela e tem sido fantástico, tenho gostado muito, porque ele tem conseguido envolver, como falámos, de uma maneira que não via, sinceramente, já há algum tempo, esta ligação entre os adeptos e a equipa, esta deslocação, a forma como a bancada vive. Nem sequer pensei na altura da contratação, como te disse, pensei apenas na questão dos resultados, que ele se calhar seria a pessoa certa para um abanão na equipa, que a equipa estava a precisar, naquele momento exato. Não era, mas felizmente ele trouxe mais do que isso, trouxe na altura os resultados, trouxe esta questão da envolvência e acho que fez bem, acho que o conseguiu fazer com sucesso, que os faz semana a semana. Apenas neste último jogo, quando ele mencionou que se acontecer outro resultado destes, que talvez não continue, acho que não era necessário tê-lo dito. O Moreirense já perdeu 5-0. Também a equipa Acredito que tenha sido mais para a equipa, espicaçar a equipa, como que eles não me façam isto outra vez, senão sinto-me não estou aqui a fazer nada, não é? Provavelmente será mais por aí, um discurso para dentro. Porque eu imagino que um treinador como ele, tão exigente, tão efusivo, que apela à equipa, à vontade, a querer a raça, e depois veja a equipa amorfa, se calhar provavelmente a mensagem não passa. Claramente, foi uma mensagem para dentro. Espero que ele possa continuar a aumentar esta envolvência entre todos e os resultados, de certeza, que vão aparecer. Tu vives na Vila, o que é que tem passado pela cabeça dos adeptos, dos sócios do Moreirense? Tranquilidade ainda assim, até porque há aqui um grau de exigência que me parece também, nós já falamos muitas vezes sobre isso e nunca é demais debatermos sobre essa questão, que é o facto de o Moreirense vem com 8 anos consecutivos na primeira divisão. E nos primeiros 4 foi até à última jornada, inclusive numa delas venceu inclusive o Futebol Clube Porto na última jornada por 3 bolas a 1 e tinha mesmo que vencer. Mas o que é certo é que nos últimos 4 anos, nas últimas 4 temporadas, o Moreirense consegue classificações extraordinárias e consegue também a manutenção muito desafogada. Algo que as pessoas também não estão habituadas, não é? Há alguma apreensão na Vila ou as pessoas ainda estão tranquilas de que, pelo plantel que tem, ainda consegue dar a volta por cima e conseguir uma classificação, se calhar não tão desafogada como as últimas 3 temporadas conseguiu, as últimas 4, mas pode eventualmente subir na tabela classificativa e estar uns pontinhos acima daquela luta que vai ser intensa até a última jornada? Não, acho que faz parte, acho que existe de facto alguma apreensão, porque a equipa ainda não conseguiu responder em 2 ou 3 momentos consecutivos que façam estabilizar. Andamos numa autêntica montanha russa, é? Porque ganhámos em Vizela, empatámos no Benfica, perdemos com Santa Clara e com o Braga.
Ganhámos ao Belenenses, que podia ser um ponto. Só faltar aquelas duas vitórias. Perdemos 5-0 com o Famalicão e voltámos agora outra vez. Afinal, o Moreirense é como ganhou ao Belenenses ou o Moreirense vai ser o que perdeu em Famalicão? E eu acredito que é isto que ainda esteja a causar alguma dúvida na mente dos moreirenses, é perceber se vamos conseguir ter 2 ou 3 resultados que catapultem a equipa para uma série melhor ou se vamos continuar nesta montanha-russa de resultados até final, porque temos exemplos, não há muito tempo, mas temos, e todos nos lembramos bem disso. Se acreditamos que a equipa possa dar uma resposta, como disse, 2, 3 resultados positivos seguidos para estabilizar, mas até lá é verdade que nos preocupa, porque os jogos vão passando, já vamos a meio de fevereiro, vão 22 jogos, temos agora um jogo dificílimo com o Porto e não dá para estar descansado neste momento, a verdade é que não dá. E os adeptos preocupam, se calhar a mobilização também vem um bocadinho por aí, se calhar se nem tivesse a lutar por um lugar, por um sexto lugar, se estivesse num 10º tranquilo, muitas pessoas até já nem sentiriam aquela vontade, se calhar, de ajudar, daquele apoio no final do jogo. E eu acho que aquele apoio no final do jogo vem muito pelo lugar em que está, porque os adeptos sentem que precisam de apoiar a equipa, que naquele momento precisamos, porque a equipa tem de ganhar, precisa de reagir, e acredito que até esse apoio vem um bocadinho da preocupação toda que temos, apesar de contrastar com um bocadinho de confiança que nos dá o facto de estarmos há 8 anos na Primeira Liga e quando olhamos para os clubes todos que estão a lutar connosco pela descida, todos eles estão há menos anos, ou seja, temos mais Primeira Liga do que eles, temos mais estabilidade, temos mais anos disto neste momento, também acho que estamos num patamar a nível de estrutura se calhar um bocadinho diferente para lidar agora com estas jornadas finais. Porque vemos muitas vezes equipas que sobem e fazem bons resultados, mas depois, na hora da verdade, as coisas não correm tão bem. E eu acho que também o facto de estar há 8 anos seguidos, também acho que deve dar um bocadinho de músculo ao Moreirense numa altura em que é preciso. Sim, e também, eu referia há pouquinho, se me permite, também em termos de plantel. Parece-me que o plantel do Moreirense pode ter uma outra lacuna numa outra posição, mas parece-me um plantel muito equilibrado em todos os setores, com bons executantes, e portanto parece-me bem capaz de garantir essa manutenção desafogada. Agora, segue-se um adversário, eu diria, se não mais difícil, se não o mais difícil desta Primeira Liga. Primeiro porque é o primeiro classificado e com 6 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o Sporting Clube de Portugal. Vai ser tarefa difícil para o Moreirense no próximo domingo às 8 da noite. É verdade, mas também dizer que o Porto não é dos piores clientes que passam em Moreira, na verdade. O Porto tem muitas dificuldades. O Moreirense tem conseguido, venceu, né? Eu diria que nas últimas 6 épocas o Porto terá vencido uma única vez em Moreira. Muitos empates. E o Moreirense venceu nesse tal jogo que deu a permanência também. Mas é verdade que a história não conta para nada, cada jogo é um jogo. O Porto também, se é que pode ajudar ou não, vai jogar a Liga Europa na quinta e novamente na quinta, ou seja, acredito que os jogadores com 6 pontos de avanço também possam perder um bocadinho o foco do Moreirense, o tal mudar numa altura em que se preocupem. Embora o treinador Sérgio Conceição não seja daqueles treinadores que permitam à equipa que mude o chip, mas claramente que é um jogo mais importante a meio de semana e depois na quinta-feira seguinte, na segunda mão. E porque tem essa vantagem que lhe permite, se assim tiver que ser, gerir de certa forma o jogo em Moreira para que consiga os objetivos europeus. Mas isso são tudo pequeninas coisas, porque na hora quando entrarem, sejam os 11 que entrarem do Porto, será certamente uma excelente equipa. O Porto fez quase uma volta inteira a ganhar os jogos todos, empatou em Alvalade e agora voltou a empatar com o Sporting. Tem 3 empates no campeonato apenas. Exatamente. E o restante é tudo vitórias. O restante é tudo vitórias, portanto isso mostra a qualidade do Porto, mas também é difícil uma equipa terminar. É difícil uma equipa terminar um campeonato sem perder, ou seja, algum dia terá que ser, se calhar, porque é que não pode ser este domingo? Exatamente. Não é? O Moreirense tem história com o Porto, tem história, o Porto sente sempre muitas dificuldades e o Moreirense, claro, também terá as dificuldades, tem que reagir. Às vezes o Sapinto dizia no final do jogo com o Famalicão que não é o jogo ideal para uma reação e ninguém quer, também se me desse a escolher se calhar preferia novamente o Bessade para reagir, mas às vezes pode também ser uma forma dos jogadores se motivarem e criarem aqui neste jogo
pode surgir uma vitória inesperada e também catapultar a equipa para... Pode ser o jogo da mudança. A verdade é que os primeiros classificados têm tido muitas dificuldades de passarem em Moreira de Cónegos. Relembro que o Sporting Clube Braga venceu no último minuto, o Benfica também, e portanto, muita dificuldade para essas equipas jogarem num comendador. Essa dificuldade vai senti-la também o Futebol Clube do Porto para este jogo. Mais a mais depois daquele circo que se passou no final do Clássico, que eu diria, Júlio, que envergonha o futebol português. Sim, é verdade, e espero que aqui não se passe nada parecido nem semelhante. A verdade é que o último jogo entre Moreirense e Porto também, de vez em quando, vamos vendo imagens na televisão. Sim. Que também não foi assim totalmente... Não foi, exatamente. Não foi igual, mas também houve algumas situações. E há alguns processos judiciais em curso. Esperemos que as coisas corram bem. Normalmente quando o Benfica, o Porto ou o Sporting não ganham a um clube, ao Moreirense ou a clubes como o Moreirense, as coisas no final nunca correm muito bem, porque eles alegam sempre que foram por motivos externos ao que se passou no relvado, e então as coisas, é difícil o jogo acabar e ficar tudo bem. Alguma coisa teve de ser. Esperemos que não seja assim, porque ninguém fica a ganhar. Se nós estamos a falar aqui nesta envolvência das crianças que estão à espera dos jogadores para os cumprimentar no final da bancada, como seria aquelas crianças verem aquilo que se passou no Porto Sporting, verem ali os jogadores que eles idolatram a ter aquelas atitudes. Não desejo isso, não espero que isso nunca aconteça. As crianças e os próprios pais depois podem pôr em causa levar ou não os filhos ao estádio, não é? Exatamente, não beneficia ninguém, não traz nada de positivo, e espero que sirva para que antes dos jogos as direções, as estruturas possam conversar e preparar os jogadores e todos os agentes envolventes para que no final saibam portar, saibam que alguém tem de ganhar, alguém tem de perder ou empatar, mas que no final é só isso, e que depois o que terá de ser será. E espero que seja também uma mudança, que aquilo permita que as pessoas olhem quem tem responsabilidade e que não permita que volte... Pelo menos isso. Porque nós depois também, quando criticamos as arbitragens, aquele árbitro, coitado daquele árbitro, ele viu-se ali numa situação que ele... Muito difícil. Sinceramente, ele dava vermelhos, mas ele já nem sabia a quem dar, nem o que fazer. E eu continuo a achar que até um dos bons árbitros em Portugal, o mas João é impossível ser da Associação de Futebol de Braga, mas perante aquele cenário é muito difícil também para a atuação do próprio árbitro. Eu acho que ali os jogadores, dirigentes, pessoas que estavam envoltas à organização do próprio jogo devem ser julgados, mas pelas câmaras que transmitem o jogo, as câmaras de vigilância, porque o árbitro pouco ou mais poderia fazer naquele cenário. Outra questão, também preocupante, porque saiu a notícia, um dado europeu, nomeadamente da percentagem que se joga em Portugal, 41% de tempo útil de jogo. Estamos abaixo das segundas ligas dos campeonatos mais competitivos, da Bundesliga 2, da La Liga 2, da Série B e entre outras. Estamos na cauda do pelotão no que ao futebol diz respeito. É preciso mudar muita coisa. E eu diria que é preciso mudar, se calhar, mentalidades. Não só de quem dirige, não só de quem treina, porque já chegamos a ver treinadores a mandarem os jogadores para o chão, mas também dos jogadores. Porque o árbitro muitas vezes apita muito, mas porque os jogadores também estão sempre no chão e também se torna difícil para eles. É preciso mudar mentalidades para que Portugal suba essa percentagem medíocre de 41% de tempo útil de jogo, porque, e tu como adepto, Júlio, daqui a pouco eu assinava por baixo se os adeptos quisessem colocar os clubes em tribunal para receberem 59% do bilhete porque não viram o futebol, não é? A verdade é que essa é uma questão que faz sentido e que deve ser mudada, na minha opinião, mas é uma questão que afeta a todos, enquanto adeptos. A todos. Porque é preciso mudar a mentalidade de todos, porque eu sinto na nossa liga, e se calhar eu também, quando é o nosso clube e nós estamos ali a ganhar pela vantagem mínima, se o nosso guarda-redes deitar para o chão, nós não dizemos nada. Mas quando estamos a perder ou empatados e queremos, e o jogador contrário faz alguma coisa ou demora a repor a bola, é o pior aí, aquilo, o antijogo em Portugal. Portanto, eu acho que aqui não é uma questão de clubes, não é de individuais, eu acho que é mesmo uma questão geral, que tem que ser mesmo
cima de quem manda e de mandar, de fazer com que os clubes tenham outro tipo de comportamentos, para que isso passe também para os adeptos, porque se estivermos à espera que seja um clube individual a fazê-lo, não tem força e vai ser prejudicado, porque se não fizer, os outros vão fazer quando estiverem a ganhar a esse clube e ele vai acabar por ser prejudicado. Ou seja, é um problema que nós, quando vemos nos outros, custa-nos, mas quando são os nossos, nós sacudimos água no capote e até dá jeito. Está tudo bem. Portanto, acho que deve ser mudado, mas tem que ser mesmo de quem pode, quem manda, de cima, com direções para os clubes, para eles terem comportamentos diferentes. Júlio, uma última questão, a valer um pirulito pago no final do jogo, cá fora no bar, prognóstico para o jogo? Acho que o Moreirense vai ganhar 2-1 desta vez. 2-1, muito Sapinto bem. vai montar a tática e vai reagir ao jogo. Eu ficarei à espera no bar então para pagar Combinado. esse tal pirulito, se o resultado ficar em 2-1 favorável ao Moreirense. Muito obrigado, Júlio, pela tua presença aqui neste primeiro programa de muitos e que serão muito enriquecedores, com muitos temas, com muitos convidados, como tu falaste, ex-jogadores, ex-treinadores, e até atuais, que possam ser. Exatamente, adeptos também, portanto, dar voz ao Moreirense sempre foi o nosso intuito e será sempre o nosso intuito, todas as terças-feiras, aqui no teu novo projeto digital da Cidade de Berço, a Rádio Inquieta, neste programa que tem como nome Pontapé de Saída, às terças, hora Moreirense. Muito obrigado uma vez mais, Júlio. Marcamos a encontro então na próxima semana. Não esquecer que amanhã começa o ciclo de entrevistas aos candidatos a presidente do Vitória Sport Clube. Começamos com a lista A, encabeçada por António Miguel Cardoso, numa entrevista que será realizada pela Raquel Veiga. Então, até amanhã.